Bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para, nos dois primeiros momentos deste programa, nos mantermos em cenário de guerra, começando por Israel. Como é que tem visto o desenvolvimento no terreno daquilo que parece ser, e não há certeza disso, uma abordagem mais musculada de Israel à faixa de Gaza, sem que aparentemente seja ainda a abordagem mais definitiva? Nós estamos a gravar este programa na terça-feira e nesta questão, mais até do que em qualquer outra, o tempo pode alterar completamente a situação. Exatamente. Portanto, os nossos ouvintes e espectadores têm que perceber um pouco este constrangimento. No momento em que estamos, Israel terá dado sinais de que se sente, digamos, de mãos livres no sentido de atuar na faixa de Gaza, e quer o primeiro-ministro Netanyahu, quer o ministro da Defesa, quer os comandantes militares, dão sinais de uma disposição para fazerem uma ação na faixa de Gaza, que, na sua perspectiva, se destina, digamos, a fazer desaparecer o Hamas, que é, vale a pena relembrá-lo, a força política que controla a faixa de Gaza politicamente e que tem a sua dimensão militar essa que foi, digamos, responsável pelo ataque no dia 7 de outubro, que matou cerca de 1.400 pessoas no território de Israel e que raptou para dentro de Gaza cerca de 220 pessoas, não se sabe exatamente o número certo, que são hoje utilizados por esse grupo, pelo Hamas, como uma espécie de moeda de troca que pretende, digamos, a libertação de prisioneiros palestinos que existem em Israel, 6.000 são aqueles que o Hamas quer, e dentre esses prisioneiros, e entre esses reféns, vale a pena dizê-los, há muitos estrangeiros, o que faz com que a linguagem relativamente a Israel e em relação à Palestina, etc., por parte dos países que têm ali os seus nacionais, seja diferenciada em função até da dimensão disso. Os É de Estados qualquer Unidos maneira uma moeda de troca que está a funcionar. é uma moeda de troca antiga entre Israel e o Exatamente. Hamas. Normalmente o Hamas raptava soldados israelitas e fazia-os trocar por soldados, digamos assim, pode dizer, do grupo Hamas. Desta vez entrou pelos civis. Os civis, estamos a falar de homens, mulheres e crianças sem nenhuma culpa no processo e que são trazidos, raptados num processo que o Hamas diz que tem a ver com a questão de guerra e, como tal, os civis entram aí, mas, obviamente, que, de acordo com todas as regras internacionais, e os grupos armados não estão isentos das responsabilidades decorrentes das ações que praticam no plano violento, naturalmente que configuram crimes contra as leis internacionais e contra as convenções de Genebra, em particular da Segunda Convenção de Genebra. E, portanto, estamos aqui num terreno complicado. O mundo ocidental não conseguiu, que teve, digamos, o mundo ocidental, eu não digo, eu peço desculpa da expressão, não é verdade. O mundo em geral, com uma resolução nas Nações Unidas, tentou, digamos, isolar Israel e explicar e pedir um cessar-fogo e uma pausa humanitária. Há linguagens várias. Israel reagiu contra a linguagem do secretário-geral, que considerou que, de certa maneira, fazia uma espécie de uma equiparação entre aquilo que foi a ação terrorista do Hamas e aquilo que é a ação defensiva de Israel. A maioria do mundo, a maioria clara do mundo, diz que Israel tem todo o direito a uma ação autodefensiva, mas não deve respeitar nessa ação autodefensiva as leis humanitárias, o direito internacional humanitário, e deve em particular ter em conta a situação dos civis que estão naquela região. Estamos a falar de uma região de Gaza, 2.300.000 pessoas, que Israel quis que passassem para o sul de Gaza, e nós temos que perceber que essa própria pressão é contrária ao direito internacional. Portanto, estamos aqui num terreno, digamos, cinzento, mas um terreno em que Israel, aliás, um pouco na prática, na luz da sua prática de não cumprir as resoluções das Nações Unidas, digamos, infringe. Há um mundo que gosta e que acha que Israel tem toda a razão do mundo, há outro mundo que acha que Israel devia ser obrigado a cumprir as regras que a todo o mundo incumbem. Os Estados Unidos são, como se viu, o grande protetor de Israel,
mandam mensagens que eu diria um pouco piedosas no sentido de evitar a morte de civis. A verdade é que houve 1.400 civis, como eu já referi, em Israel, já estamos em 8.700 na faixa de Gaza, dos quais uma parte muito significativa de crianças. Morreram até agora na faixa de Gaza, vale a pena dizer, desde os ataques israelitas a partir do dia 7 deste mês, do mês de outubro, morreram como é que eu ia dizer? Morreram 6 vezes mais do que as crianças que morreram em conflitos desde 2019 a 2023 em todo o mundo. Portanto, estamos a falar de uma situação que é uma catástrofe sob esse ponto de vista. É também uma catástrofe humanitária e as Nações Unidas não têm conseguido, digamos, fazer a entrada de ajuda humanitária. Porquê? Porque Israel considera que nessa ajuda humanitária e para pôr a funcionar os serviços que existem na faixa de Gaza, no sul da faixa de Gaza, a entrada de combustíveis, que é essencial para o dia-a-dia ali, pode funcionar na leitura de Israel como facilitando combustíveis ao Hamas. Estamos aqui numa leitura entre o menor dos males. Acha, embaixador, peço desculpa por interromper, acha que as palavras da semana passada de António Guterres influenciaram essa dificuldade com que as ONGs e a própria ONU estão a ter na não, entrada em Gaza? não. Acho que as dificuldades eram as mesmas antes da entrada, antes das palavras do secretário-geral, e quero dizer que a resolução que foi aprovada nas Nações Unidas e que teve 14 votos contra, estamos a falar de um universo de 193 países, 14 votos contra, entre os quais, naturalmente, Israel e os Estados Unidos, e mais 12 países, e esses 12 países estão 6 ilhas do Pacífico, e, portanto, prova que o mundo considera que aquilo que o secretário-geral disse é uma realidade e é a palavra certa. António Guterres fez muitíssimo bem em dizer o que disse e eu diria mesmo que conferiu alguma dignidade à palavra das Nações Unidas, por muito que Israel não goste do que ele diz. Mas Israel não gosta do que dizem as Nações Unidas há décadas. E nós temos que perceber duas coisas. Em primeiro lugar, Israel foi criado praticamente pelas Nações Unidas. E, portanto, o Estatuto de Israel ainda vive um pouco da própria criação das Nações Unidas, a própria repartição entre uma parte israelita, uma parte palestina, está no quadro das Nações Unidas, é da responsabilidade das Nações Unidas, vale a pena dizê-lo, e continua a ser da responsabilidade das Nações Unidas, e Israel incumpre com com as várias resoluções das Nações Unidas, não apenas digamos, não acordando as condições mínimas para a criação de um Estado palestino, mas, inclusivamente, colocando 500 mil pessoas a viver na Cisjordânia contra, objetivamente, as resoluções das Nações Unidas, porque aquele território é considerado um território palestino. Por outro lado, Israel também ocupou Jerusalém Oriental e parte de Jerusalém Oriental, que é considerada pela lei internacional uma parte de Palestina e é considerada uma cidade que não é capital de Israel, de acordo com a lei internacional. Eu sei que para as pessoas que gostam de Israel, Israel não tem que cumprir leis. Já aconteceu isso no passado com a África do Sul, que também não tinha que cumprir leis. Israel não tem que cumprir leis para aqueles que acreditam na bondade do projeto israelita. Para aqueles que acreditam que os direitos de Israel não podem suplantar os direitos dos palestinos, isto é, que têm igual dignidade no plano internacional, a situação atual é uma situação que configura um infringimento por parte de Israel da lei internacional. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para, continuando em cenário exatamente de guerra, pedirmos ao embaixador que nos diga como é que tem observado o andamento dessa outra guerra, quase esquecida, quase muito entre aspas, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Aparentemente continua a haver um empate na frente de guerra, numa altura em que, dizem os analistas, a Rússia pode aumentar a sua pressão exatamente porque a atenção do Ocidente e um pouco também dos Estados Unidos está nesta altura concentrada no Médio Oriente. Parece-lhe que há um novo capítulo da guerra na Ucrânia, embaixador? É óbvio que a guerra no Médio Oriente obscureceu, de certa maneira, a questão da Ucrânia, que estava, digamos, na primeira linha das nossas preocupações e dos nossos debates. E, por outro lado, no fundo, ela coincidiu com um certo cansaço
que se estava a verificar na comunidade internacional relativamente à questão russa na Ucrânia. Nós constatamos que, em particular nos Estados Unidos, que é onde o principal debate se passa, quer no plano político relativamente ao Médio Oriente, quer no plano financeiro relativamente ao Médio Oriente e à Ucrânia, nós verificamos que, como a guerra da Ucrânia acabou por cair no debate orçamental americano, certos setores dentro do Partido Republicano mais radicais, no momento em que há uma luta pela liderança institucional do Congresso americano, que estavam, digamos, muito reticentes na continuidade do apoio à Ucrânia, aproveitaram, de certa maneira, esta confusão para colocarem a Ucrânia, digamos, ligada à questão de Israel, num sentido que desfavorece a Ucrânia. E Zelensky tem consciência objetiva disso, e, portanto, todo aquele protagonismo mediático que nós víamos todos os dias, Zelensky e a questão da Ucrânia, desapareceu um pouco, digamos, a indignação que muita gente mantinha relativamente à questão ucraniana também se, de certa maneira, amorteceu. Zelensky tem consciência disso. E, portanto, a única maneira de compensar isso seria no terreno. E no terreno, o que é que nós vimos? Nós vimos da parte da Rússia uma tentativa de atuar naquilo que tinha sido a contraofensiva ucraniana, na parte sul, em Avdiivka, e a Rússia aparentemente fez aí uma ação forte, uma ação que, ao que parece, lhe custou muita gente. Estamos a falar de milhares e milhares de soldados. Não sabemos ainda com que consequências no plano objetivo das posições no terreno. E, por outro lado, a Rússia demonstra na zona que falámos muito durante anos, durante meses, que era Bakhmut, a Rússia demonstra que saiu das posições entrincheiradas que tinha criado em Bakhmut para fazer uma ação ofensiva. As ações ofensivas russas têm-se dado conta que são extremamente penosas para a própria Rússia, isto é, morre imensa gente. É um tipo de ação militar em que a Rússia está, neste momento, a confrontar-se com a circunstância de a Ucrânia já ter mecanismos de defesa, nomeadamente em matéria de mísseis de curto e médio alcance, muito fortes. E a Ucrânia tem já os famosos HATCAMs americanos, como já tinha os HIMAR, como tinham vários outros tipos de mísseis, e está neste momento a dar mostra da sua capacidade de atuação. No plano, eu diria, terreno, as coisas estão mais ou menos empatadas. É uma guerra muito dura, é uma guerra que entrou, como nós aqui tínhamos falado, na fase do inverno, que torna muito difícil a deslocação de tropas terrestres e, portanto, vive-se muito dos ataques à distância, dos mísseis, dos drones e dos ataques à distância. É uma guerra que já causou, vale a pena lembrar, fazemos uma comparação, causou desde que começou há um ano e meio, 9.600 civis. É muito curioso pensarmos que em 15 dias, na faixa de Gaza, já há 8.300 civis mortos. E, portanto, as guerras têm esta dimensão complicada. No quadro desta guerra apareceu uma coisa interessante que liga os dois casos. Foi o seguinte: a certa altura chegou ao Daguestão. O Daguestão é uma república russa no Oriente Sul, que fica entre a Chechênia, que é outra república russa, um país que é a Geórgia e do outro lado o Azerbaijão. E chegou aí um avião vindo de Tel Aviv. E houve uma corrida ao avião no sentido de matar judeus. E no sentido de matar judeus, é uma coisa absolutamente miserável, e hoje há as teorias da conspiração sobre quem é que teria criado isso, mas na realidade há um movimento de gente em manifestação para liquidar os judeus pelo ódio aos judeus. É preciso perceber que o Daguestão é uma república muçulmana, tal como a Chechênia. Portanto, estamos aqui com um afloramento de um antissemitismo praticamente primário, digamos, ao nível dos piores exemplos da história. Mas eu, em relação que na Rússia, inclusivamente, peço desculpa por interromper, que na Rússia tem fundamentos históricos muito cavados na sociedade. Embora na Rússia haja muitos judeus, e há setores russos onde há muitos judeus. Mas eu agora, porque isto tem sido muito confundido na comunicação social, eu gostava de dizer uma palavra sobre a questão do antissemitismo. O antissemitismo, portanto, é um movimento histórico de perseguição dos judeus. Nós somos aqui em Portugal, digamos, um exemplo do antissemitismo quando os judeus foram obrigados a sair de Portugal.
Portanto, hoje é condenado pela comunidade internacional, e isso foi naturalmente sublinhado com a questão do Holocausto, digamos, o caráter Desumano. de crime, desumano de crime, que é o antissemitismo. Mas uma coisa é o antissemitismo, outra coisa é o antisionismo, Certo. que é uma questão diferente. O sionismo é uma teoria internacional que deu origem ao Estado de Israel e que, na sua leitura mais radical, propõe que aquela zona seja uma zona só para os judeus e que os palestinos que ali vivem, os que já saíram, os outros deviam sair agora, e portanto que aquilo devia ser uma zona só para judeus. O sionismo, em 1975, foi condenado nas Nações Unidas como equiparado ao racismo. Na altura tinha muito a ver também com o apartheid da África do Sul, etc. Portugal, aliás, votou a favor dessa resolução. Depois disso, digamos, o debate amorteceu um pouco nessa matéria. Agora, há uma questão que nós temos que. Eu sei que às vezes isto não é muito simpático para os ouvidos ocidentais em particular. É que, se falamos em antisionismo, também temos que falar de islamofobia. Isto é, o ataque aos muçulmanos. E não podemos dar ao antisionismo um estatuto de dignidade, para além do aspecto histórico, de, de- de superior àquele que nós devemos condenar, que é a islamofobia, que é a perseguição dos muçulmanos. E, portanto, nós sistematicamente, as coisas não têm o mesmo paralelo, mas têm que ter, no plano humano e no plano do direito internacional, a proteção do Islão e daqueles que seguem o Islão tem que ser idêntica àqueles que seguem o judaísmo. E por isso mesmo é que isto deve ser feito com duas salvaguardas. Quando o judaísmo passa à ação mortífera, como acontece hoje, por exemplo, na faixa de Gaza, deve ser condenado. Quando o islamismo passa a ações terroristas, como aconteceu por parte do Hamas, ou como acontece em várias partes do mundo, com ações terroristas que se reivindicam da lei islâmica, deve ser condenado. O que não significa que aqueles que seguem o Islão ou aqueles que seguem a lei judaica devam ser perseguidos. Temos que perceber que os extremos é que têm que ser condenados, não necessariamente os princípios. E nos princípios, os islâmicos devem ser tão protegidos como os israelitas. Diria, a última questão nesta parte, embaixador, diria que o sionismo é o extremismo da religião hebraica, ou da É um sociedade processo, hebraica. é uma espécie de leitura filosófica que dá lastro ao extremismo. Não é necessariamente o sionismo que provoca o extremismo, porque pode-se ter a noção de que o futuro do povo de Israel é na Palestina e naquela zona e que não deve haver ali palestinos, mas não ter necessariamente uma leitura, digamos, cruel relativamente a quem ali vive. Pode-se ter esse objetivo filosófico de vida, religioso. Agora, que dá lastro para isso, dá. Como, aliás, no caso do islamismo, todas as leituras radicais que dão origem ao Estado Islâmico, que dão origem a todas estas teorias completamente loucas que fazem explodir bombas um pouco por todo o mundo, são também leituras radicais de uma religião que tem todo o direito e todos os direitos de ser respeitada e considerada nas suas dimensões serenas. E nós temos aqui em Portugal comunidades islâmicas, quer xiitas, quer sunitas, que convivem perfeitamente, e temos uma comunidade muçulmana e temos uma comunidade judaica que tem uma perfeita integração na sociedade portuguesa. Nós somos um bom exemplo de como as duas coisas podem conviver. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema e até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco de um país que, digamos, está por trás de todos estes cenários, cada vez com uma presença mais forte, o Irão. Como é que vê a posição do Irão em toda esta geocaldeirada, se me permite a expressão, a que estamos a assistir por estes dias? O Irão, e ainda bem que falámos agora mesmo da questão religiosa, o Irão é o titular, digamos, de uma das grandes fações do mundo islâmico, que é a fação xiita. É no Irão que está, digamos, o centro do mundo xiita. O Irão tem uma projeção externa eh, para
o sul do Líbano, onde alimenta um grupo que combate Israel, que é o Hezbollah. O Irão teve uma projeção importante na Síria, durante toda a guerra civil da Síria, apoiando o governo sírio. O Irão tem uma presença, através de grupos xiitas, no Iraque. O Irão influenciou muito, e com isso o próprio país acabou por ter pagar isso, o Bahrein, onde há uma comunidade xiita importante, e o Irão é um dos titulares, digamos, da guerra no Iémen, onde defende os separatistas, o grupo Houthis, que são aqueles que se opõem ao governo do Iémen. Por outro lado, verificou-se agora e constatou-se agora que o Irão é um dos grandes apoiantes do Hamas. O Hamas é curioso porque é um grupo que, sendo um grupo de essencialmente sunita, isto é, de uma obediência sunita, isto é, uma obediência que no fundo está polarizada, centrada na Arábia Saudita, portanto, e tinha o apoio do Qatar, que é um país sunita. O Irão, o Hamas, como que foi a todas, isto é, foi buscar o apoio que o Irão lhe podia dar. E nós descobrimos, eu digo para grande surpresa nossa, quanto mais dos serviços secretos israelitas, que se deu conta que o Irão, que o Hamas, ao longo destes anos, digamos, abasteceu-se, não se sabe bem como, por mar, provavelmente, por ligações esquisitas, também porque a fronteira de Gaza não é assim uma coisa também tão misteriosa quanto isso, abasteceu-se de material e esta ação que o Hamas levantou agora, como aliás todas aquelas ações que têm vindo a ser feitas ao nível de rockets sobre o território de Israel, são ações financiadas, municiadas pelo Irão, financiadas por vários países, eventualmente pelo Qatar durante muito tempo. O Irão é um ator na região que é um troublemaker. E é um troublemaker para a região, é um troublemaker para a Arábia Saudita em particular, mas curiosamente a China conseguiu aqui há uns meses, como aliás aqui assinalamos, fazer um pequeno acordo entre o Irão e a Arábia Saudita, no sentido de tentar amortecer a situação no Iémen, onde os dois países tinham, digamos, polarizavam as duas ações. Mas o Irão está sob, digamos, a atenção da comunidade internacional há muitos anos. E está sob essa atenção por virtude daquilo que é, que em primeiro lugar, que é o seu regime. O regime, lembremos-nos que a partir de 1979 é uma república islâmica muito radical, ideologicamente muito radical, teocrática, chefiada por líderes religiosos, coisa que não acontece, creio eu, em mais nenhum país islâmico, nomeadamente na área sunita. E o Irão vive, além disso, com um objetivo de ser uma potência, tem petróleo, tem gás, e o petróleo era um elemento fundamental para a sua sobrevivência no mundo. O Irão foi condicionado no plano internacional, lembramos as contradições com os Estados Unidos, a invasão da embaixada dos Estados Unidos no Irão, os reféns, tudo isso. O Irão hoje vive sob sanções internacionais. E há muito tempo, e a sua população sofre muito sob sanções internacionais. Além disso, o Irão tem uma vocação, eu diria, nuclear e começou a enriquecer urânio, que o Irão dizia que era para fins civis, para centrais nucleares normais, e que o mundo desconfia que seja para fins nucleares militares. E por isso mesmo, e porque o Irão, e isto é uma coisa interessante, é subscritor do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o Irão está obrigado a deixar que a Agência Internacional de Energia Atómica vá lá fiscalizar as centrais. Israel, que todos nós sabemos que tem bomba atómica, e não subscreveu o Tratado de Não Proliferação Nuclear, e portanto tem bomba atómica, mas ninguém lá pode ir, porque Israel não deixa. Como a Índia, que tem bomba atómica, e ninguém lá pode ir, porque a Índia não deixa. E, portanto, nós estamos aqui com uma situação em que o Irão vive sob este constrangimento, há um conjunto de países, 3 países europeus, a França, a Alemanha e o Reino Unido, mais os outros países membros do Conselho permanentes do Conselho de Segurança, a Rússia e a China, que se fizeram, digamos, num grupo para pressionar o Irão e para o obrigar, digamos, a reportar esse enriquecimento de urânio e a ser analisado. O Irão foge a isso quando pode, e agora, e Donald Trump,
fez a pior asneira que se podia, possível para isto, foi sair do acordo, fazer os Estados Unidos sair do acordo, o que fez com que a certa altura o Irão dissesse, então nós agora já não precisamos de ser vigiados. E, portanto, Donald Trump, que se tinha comprometido, os Estados Unidos tinham-se comprometido, de certa maneira, a levantar as sanções, a fazer um apoio ao Irão, digamos, como prémio a essa obediência às regras internacionais, o Irão sentiu-se à vontade. E como o Irão é um país extremamente imprevisível ao nível da sua reação, porque tem uma razoabilidade que está muito limitada pelas questões da natureza religiosa, nós não sabemos até onde o Irão está disposto a ir. E nesta guerra da Palestina, o Irão já deu sinais, em primeiro lugar, de que estaria disponível para continuar a apoiar quer o Hezbollah, quer também um outro grupo de que aqui não falámos, que é a Jihad Islâmica. Neste momento o Hamas é um pouco difícil que o Irão continue a apoiar o Hamas, porque não tem condições para lá chegar. Mas, de qualquer maneira, o Irão também já disse que eventualmente podia entrar no conflito. Ora, se entrar no conflito, o que é que acontece? O Irão, os Estados Unidos, como é sabido, deslocaram parte da sua frota no Mediterrâneo para as costas do Líbano e de Israel, o que significa que estarão preparados, no caso do Irão entrar, de fazer uma ação retaliatória. Por outro lado, Israel também já deu sinais de que se o Irão entrasse na guerra, iria lá, digamos. E todos nós, há anos, estamos à espera de que Israel se sinta tentado a ir não só bombardear as centrais de enriquecimento nuclear, como eventualmente as instalações de natureza militar. Portanto, o Irão corre aqui um imenso risco. Resta saber, essas autoridades iranianas estão disponíveis para correr esse risco, ou se, digamos, têm algum bom senso no sentido de perceberem que um eventual bombardeamento exterior levaria a um agravamento da situação da própria população iraniana de uma forma dramática. Vale a pena também dizer e lembrar sempre que o Irão tem um comportamento interno em matéria de direitos humanos absolutamente abominável, nomeadamente em relação às liberdades das mulheres, em relação às liberdades da religião, e tem um sistema político que tem laivos democráticos dentro de uma teocracia autoritária. É um regime muito estranho, é um regime com uma história, é um país com uma história fabulosa, com uma história muito grande, onde nós estamos. Portugal esteve na antiga Pérsia, mas é um país, neste momento, complicado neste xadrez, e seria bom, enfim, esta é a perspectiva europeia, costuma ser a perspectiva portuguesa nesta matéria, que o Irão estivesse quieto nesta guerra. Há também talvez uma questão que vale a pena analisar, embaixador, de uma forma que agradeço rápida, que tem a ver com o que é que, num cenário eventual de guerra entre Israel e o Irão, qual seria a posição da China, que é importante, nomeadamente porque pode fazer-se um paralelo entre aquilo que a forma como a China observa e responde à questão da guerra na Ucrânia. Qual lhe parece que seria a posição da China nesta eventual guerra, nova guerra? A China é um país que eu costumo dizer que é um país silencioso no quadro do Conselho de Segurança e que é um país que tem dado, digamos, uma mostra de alguma visibilidade nos últimos tempos no quadro do Médio Oriente. Mas se o Irão atacasse Israel, eu não acredito que a China se permitisse a qualquer tipo de ação que não fosse naturalmente de proclamatória no plano internacional. Até Não porque acredito. haveria talvez uma espécie de traição, peço desculpa por interromper, embaixador, haveria talvez, se houvesse essa guerra, uma traição ao princípio que fez com que, e a China é preponderante nessa circunstância, que fez com que o Irão se conseguisse reaproximar da Arábia Saudita. É Haveria aí verdade. uma espécie de traição, não lhe parece? Sim, é verdade, mas quer dizer, a China, o Irão sempre pode dizer que ele não está a atacar a Arábia Saudita, está a atacar um inimigo tradicional da Certo, Arábia certo, Saudita, que é certo, claro. Israel. Mas eu não acredito que a China fosse muito longe, além do seu protesto no Conselho de Segurança, porque, porque a China tem uma base fundamental, que é a não ingerência dos assuntos internos dos outros Estados. A gente tem que ler isto depois com algum cuidado, porque não é bem assim no quadro, em alguns quadros, mas a China tem esta postura. É um país muito voltado para si próprio, normalmente não tem situações de conflito, a não ser na questão do Vietnã e na questão com a China, e na questão com a Índia, e portanto a China tem essa postura.
Eu acho que nesta situação ficaria naturalmente, proclamaria coisas, mas se de facto o Irão atacasse Israel, digamos que as razões do Irão seriam muito limitadas. Eu não acredito muito, mesmo que haja, o que é um ponto importante, uma condenação internacional face à questão de Israel e ao modo como Israel está a comportar-se na faixa de Gaza. Muito bem. Obrigado, embaixador. Esperemos que não tenhamos que voltar a um assunto dessa jaez, qualquer problema real entre o Irão e Israel. O programa fica hoje por aqui. Continua a acompanhar-nos nos podcasts que encontra nos sites do Jornal Económico. Obrigado, até para a semana.